Hatten, né, o mestre Tatu, a gente contextualizasse, né, a importância dele, as origens, de onde ele aprendeu, enfim. Fala um pouco sobre esse que é um dos personagens mais importantes da história da luta do nosso país. Cara, o Tatu eu sou fã, né? Incondicional do Tatu, né? A Verônica estiver com a gente aí, um beijo pra ela. A Verônica é responsável aí, né, por trazer e manter vivo a memória do Tatu, né? O Tatu, ele é descendente ali de libaneses, né? Ele cresce no Rio de Janeiro, muito gordinho, então sofria muito bullying por isso. Então ele acaba procurando, como ele mesmo fala, né? Procurando algum exercício para diminuir as banhas, né? Porque ele era muito gordinho, então, né, chamavam ele de Tatu, né? Porque ser gordinho, encorpado. Então ele começa a praticar remo e fica muito forte, mas ele mesmo fala que mesmo assim ele ainda continuava, né, gordinho, então ele vai praticar levantamento de peso e mesmo assim continuava, né, sem perder as banhas que ele tanto queria, né, queria secar. Então é quando o irmão fala para ele da luta. Por que você não pratica, né, uma luta? De repente a luta pode te ajudar no condicionamento. E é onde ele tem início ali, né? O Tatu ele começa a treinar na ACM no início de 1930 com o Manuel Rufino, o mesmo sujeito que enfrenta o Carlos Gracie, aquela luta polêmica, né? Então ele participa até de alguns eventos, né? Algumas lutas ali. E no final de 32, no final de 32 ou 33, né, quando o Rufino ele é agredido ali pelos Gracies e tal, ele é impossibilitado de continuar da aula. Então o Tatu ele acaba migrando para o São Cristóvão. O São Cristóvão era um clube, né, onde o avô dele era contador. E nessa época o São Cristóvão ele estava ali agregando uma quantidade de lutadores de luta livre, né, alguns desgarrados ali da ACM. A ACM acaba ficando sem um professor de luta livre e lutadores que tinham vindo de São Paulo, né, como o próprio Dudu. Então você tinha uma quantidade de luta, um celeiro de luta livre treinando no São Cristóvão. Então o Tatu, já com o treinamento que ele tinha ali, né, do Manuel Rufino, ele passa a se entrosar com esses lutadores e tem ali o Dudu, né, como sua principal inspiração. Dudu também, que é um personagem, né, muito, muito rico, né, na sua história. É um cara que tem aí as suas origens na luta greco-romana, no boxe, no catch-as-can, até mesmo no jiu-jitsu. Então ele passa ali a orientar o Tatu. E em pouco tempo o Tatu se torna ali ele é apelidado pela imprensa, né, como o campeão de São Cristóvão. Começa a vencer todo mundo nos campeonatos amadores. E o Dudu, o grande sonho do Dudu era participar do campeonato internacional, né, e lutar lá fora. Se ganhava muito dinheiro. Os lutadores brasileiros que iam lutar esses campeonatos de catch, né, de luta livre, fora do Brasil, principalmente na Argentina, nos Estados Unidos, Venezuela, quando eles voltavam para o Brasil, voltavam milionários, né? Então o grande sonho do Dudu realmente era se tornar um grande catcher, um grande campeão mundial. E ele não consegue isso, né? Então ele investe tudo no Tatu. Ele começa a preparar o Tatu. Em 1936, tinha uma luta entre dois profissionais, né? Um húngaro e o outro eu não me lembro, né? E eu sei que um desses lutadores ele acaba se machucando. Então não tinha ninguém para colocar no lugar. Acabaram, né, chamando o Tatu. O Tatu estava por lá e falou: quer participar dessa luta? Ele acaba lutando com esse húngaro, que era um lutador muito conhecido, um campeão da época. O Tatu acaba perdendo, porém agrada muito devido à movimentação, né? O Tatu muito jovem, porém muito forte, muito aguerrido. Então ele consegue fazer uma luta muito dura, quase ganhando, né, o seu adversário. O seu adversário acaba ganhando ali por pontos e as pessoas ficam muito pressionadas, né, com
com a valentia e a técnica do Tatu. E a partir dali ele engata, né, como um lutador profissional, começa a fazer diversas lutas no Rio de Janeiro, né, tem depois ali uma luta muito polêmica em Minas Gerais, ele acaba sendo levado para Minas Gerais pelo professor Loanzi, né, que é um desses representantes aí do Conde Coma. O professor Loanzi ele cria um circuito de luta em Minas Gerais, já em 34. Ele leva muitas personalidades ali da luta, famosas da época, né? O George, o Tatu, o Iano, todo mundo ele leva para lutar em Minas Gerais. Ele cria um circuito de lutas, né? Que não existia, só existia no Rio. O Loanzi era um grande promotor de lutas, né? Então ele tem uma luta muito bacana ali, a primeira luta dele, uma das grandes lutas dele, né? Ele acaba sendo escalado para lutar contra o Takeo Yano. E era uma luta sem kimono, né? Nas regras da luta livre. Ou seja, até pegar, mas sem kimono. E o Tatu consegue dominar o Takeo Yano e finaliza o Takeo Yano com mata-leão. O Tatu era conhecido como o estrangulador, né? Porque ele aplicava muito bem o mata-leão, ele aplicava muito bem a guilhotina de frente, e ele aplicava muito bem o Honkezagatame, que é aquela gravata lateral, né, que a gente aplica no judô. Ele conseguia finalizar muito bem ali daquela posição. Por isso ele é conhecido como estrangulador. E o Yano sai muito decepcionado dessa luta, né, muito descontente, e jura vingança. Então ele acaba desafiando o Tatu novamente, na outra semana, porém para uma luta de kimono. Né? Já que eu lutei com você na luta livre, eu quero que você aceite o desafio na luta de kimono. E o Tatu veste o kimono pela primeira vez e vai lutar contra o Yano. É uma luta muito disputada, porém, né, o Takeo Yano ele consegue equilibrar toda a luta, né, através das projeções, dos equilíbrios. Né. O Tatu muito forte, mas o kimono, né, deu ali as ferramentas necessárias ali para que o Yano pudesse projetar o Tatu. Em nenhuma dessas projeções, o Tatu ele acaba caindo de cabeça, né, e com a clavícula. Ele quebra a clavícula, bate a cabeça, fica tonto, não consegue levantar. O Takeo Yano rapidamente coloca os ganchos, vai para as costas dele, né, e aplica o mata-leão. Então o Tatu, né, bate ali, é obrigado a bater, fica muito decepcionado e jura jamais colocar um kimono na vida novamente. Né. Ele pega o kimono e joga o kimono para o lado e fala que ele jamais colocaria aquele kimono novamente. E depois eles têm mais duas lutas, né? O Tatu fica com o braço enfaixado durante um tempo, né? Tem que se recuperar, mas eles acabam lutando mais duas vezes na década de 40, no início da década de 40 e na metade da década de 40, também vitórias para o Tatu. O Tatu consegue finalizar o Takeo Yano. E tem a polêmica luta, né, de 42 com o George, né? Que é uma luta fantástica, aonde eles param praticamente, né, a cidade. O George tem uma fase ali da vida do Dudu em que o George está muito colado com o Dudu. Né? O George leva o Dudu para dentro da Academia Gracie. O Dudu dá aula durante um tempo, né, coach de luta livre durante um tempo na Academia Gracie. Depois o George sai dali, monta uma academia e leva o Dudu. Como o Dudu era muito, né, ligado ao Tatu, a gente acha que provavelmente, né, eles treinaram muitas vezes juntos. Né? E desses treinos, né, nasceu uma rivalidade, que a gente ainda não descobriu. O Tatu e o George eles se odiavam, né, eles tinham um ódio mortal um pelo outro. E quando o Tatu era o campeão brasileiro e o George era o vice, porém nunca haviam lutado. Né? Quando o campeão brasileiro ele saía do Brasil, o vice se tornava campeão brasileiro, assumia, né, esse título de campeão brasileiro. Então o Dudu foi lutar lá fora, foi fazer uma turnê lá fora, e o George ficou sendo o campeão brasileiro. Nisso o George deu diversas entrevistas, né, falando que ele pretendia ser realmente o campeão brasileiro, não apenas devido ao Tatu viajar para fora do Brasil, mas ele queria realmente vencer o Tatu. Né? E quando o Tatu retorna,
né, a imprensa carioca começa a botar, né, pilha na fogueira. O George tinha viajado para o Rio Grande do Sul e o Tatu ele chega no Rio de Janeiro. E a imprensa começa a perguntar para o Tatu, né, o George está falando de você, né, que você não seria o campeão brasileiro porque não lutou com ele, né, e começa a ter muito disse-me-disse entre os dois e o George no Rio Grande do Sul. Até que o George, né, ele fala algumas coisas do Tatu que o Tatu não gosta e fala que se o George continuar falando, ele teria que provar. Ele viajaria do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul para lutar com o George. O George não acredita, é claro, e continua, né, a falar algumas coisas desonrosas do Tatu. O Tatu viaja para o Rio Grande do Sul, cara. Ele chega e faz um desafio para o George. E depois de muito disse-me-disse, né, empresário, até polícia, né, essa luta foi realizada. E foi uma luta nas regras da luta livre, né, onde só valeria a finalização, teria que ter um campeão. E o primeiro round foi um round onde o George esboçou um pouco até de agressividade, mas rapidamente foi dominado pelo Tatu. O Tatu também era bem mais forte que o George, né? Estava numa categoria acima. E o George ele tenta sobreviver, né? O Tatu partiu com tudo para finalizar o George. Então tenta várias chaves de pé, várias chaves americanas, né? Que a gente chama o Degarami, Kimura. E o George consegue sobreviver ao primeiro round. Mas o segundo round realmente não deu para o George. Ele é dominado rapidamente e jogado, né? Ele é projetado no chão. O Tatu consegue pegar as costas deles e finaliza ele com o mata-leão. Essa luta foi em 1942. Cara, eu tenho muito material dessa luta. Eu e o Eduardo, a gente pretende fazer um capítulo, vai ser um capítulo imenso só dessa luta. Na nova trilogia. Uma nova trilogia, né, que a gente pretende lançar, de 1935, onde a gente parou, né, até 34, 1993. ainda pega 34 os hibiscos. Então é uma luta onde você tem aí muita coisa de bastidor, cara, muita coisa legal, que foi passado para mim pela Verônica, né? A Verônica, ela ficou com muita coisa do pai. A Verônica mandou para mim aqui, eu tenho umas 3 caixas aqui lotadas de documento, muita foto, muito jornal de época que você não vai achar em lugar nenhum. Cara, fotos incríveis, né? E cartas. Cara, me aconteceu uma situação bem legal, né? Eu mexendo nesses documentos da Verônica, então tem muita coisa, cara, muita coisa do Tatu, né? Eu achei uma foto. E atrás dessa foto, eu sempre pego essas fotos e tento procurar alguma coisa, né, que possa me dar mais algum tipo de informação, um nome, né, uma marca, né, para me poder, né, cadastrar. E atrás dessa foto, eu senti que tinha um relevo. Eu fui ver, né, tinha alguma coisa colada atrás dessa foto. Eu acabei puxando, eu descobri que tinha uma carta. A Verônica ficou com quase 50 anos aquele material ali, nunca tinha achado aquela carta. E eu acabei pegando essa carta, é uma carta de 1930, cara, eu acho que é 1938, 39, não. Cara, não, foi início da guerra, quando a guerra estourou na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um amigo, né, um francês, o Usamer. O Usamer, ele estava na Europa, ele havia já lutado no Brasil, se tornou um grande amigo do Tatu, treinavam juntos, né? Ele acaba indo fazer uma turnê na Europa e explode a guerra, ele fica preso na Europa. Ele não consegue vir. Então ele manda essa carta pedindo ajuda ao Tatu. Ele chamava o Tatu de Tatuzinho, né? Carinhosamente Tatuzinho, né? Pedindo ao Tatu que de alguma forma intercedesse por ele, né? Para que ele voltasse ao Brasil. Né? E, cara, a guerra explode. Cara, é uma carta muito emocionante, né? A gente vai publicar isso aí na segunda trilogia. E a guerra acaba explodindo, ele não consegue vir, né? Eles se encontram anos mais tarde, né? no pós-guerra. Mas tem muita coisa de bastidor, cara, do Euclides Hatten, que a gente pretende contar mais aí na frente numa nova trilogia.
ela é uma mistura, né, de português com De espanhol, português com francês. espanhol, francês. É muito É que bacana. ele era francês, né? Tinha aprendido um pouco português. O Zemer, né? O Zemer. O Tatu, ele é responsável, né, cara, por fazer esse elo histórico dessa modalidade de luta que ele aprendeu ali na década de 30, que estava sendo desenvolvida ali, já com tempero brasileiro, até os nossos dias, né, através da família Brunosilla. Ele teve outros discípulos, outros alunos, que inclusive lutaram com os Gracies, né, mas não tiveram não tiveram uma dinastia como os Brunossillas manteram, né? Os Brunossillas foram responsáveis por quase 90% da luta livre no Rio de Janeiro. E vieram direto do Tatu, né?